Já todos vimos alguns no Instagram ou pela internet fora algumas personagens que alegam fazer fortunas com day trading, seja de ações, forex, tudo e mais alguma coisa. Mas será que é mesmo possível, de forma consistente, esta estratégia dar bom resultado? E antes de tudo isso, em que é que consiste e como é que difere do investimento no longo prazo? Cold pizza, Tuesday. I got food up in the fridge. Da forma mais simples possível, a atividade de trading, no geral, consiste na compra e venda de produtos financeiros, como ações, obrigações, moedas ou commodities, com o objetivo de ganhar dinheiro com as suas flutuações de valor num determinado período. Falamos em day traders quando o espectro temporal no qual executamos estes movimentos é dentro de um dia do mercado, no caso do americano, das 9h30 da manhã às 4 da tarde. Inicialmente, a quando da cunha do termo, as únicas pessoas que o faziam eram os profissionais da área, ainda hoje em atividade, e a quem é dado o nome de traders institucionais. São contratados por grandes instituições, como hedge funds e bancos de investimento, muitas vezes representados nos filmes por senhores de fato numa sala cheia de computadores, em que, assim que o relógio bate às 9h30 da manhã, começam a gritar nomes e preços de ações ao telefone. Estas pessoas fazem trading em nome da corporação que os emprega e, por isso, têm acesso a uma imensidão de recursos, como o software analítico de última gama e grandes montantes de capital, e frequentemente contratos multimilionários com bases fixas e variáveis altíssimos mediante a sua performance. Ao longo do tempo, com o avanço da tecnologia e da regulamentação, houve a introdução das plataformas online de trading. Isto em conjunto com uma maior transparência do setor, alavancado pela rapidez da transmissão da informação, acaba por fazer surgir um novo tipo de investidor, o de retalho. Nos dias de hoje, há já muitas pessoas com trabalhos comuns, em nada relacionados com o mundo financeiro, que acompanham os mercados e compram e vendem ações a partir do seu telemóvel através das várias corretoras que existem à nossa disposição. A XTB, o patrocinador deste vídeo, é uma das opções que temos para comprar ações e ETFs sem pagar comissões. Para abrirem uma conta e mergulhar neste mundo que vamos abordar daqui a pouco, é tão simples como clicar no primeiro link da descrição. É precisamente esta facilidade que tem democratizado cada vez mais o acesso às pessoas comuns de tomarem as suas próprias decisões de investimento sem serem chuladas pelos enormes custos de um banco tradicional. Ora bem, apesar deste tema não ser intrinsecamente mau ou negativo, o que é facto é que se tornou imensamente controverso pela quantidade de scams com o intuito de atrair pessoas para os mais manhosos esquemas e ludibriá-las com retornos elevados em pouco tempo, aproveitando-se da sua autêntica falta de noção. O trading em si é algo legal, é uma atividade regulamentada e pode sim trazer-nos dinheiro, mas também fazer com que o percamos. O truque é saber o que estamos a fazer, perceber os riscos inerentes à atividade e não confiar cegamente em terceiros, independentemente do seu grau de fama, reconhecimento ou do nível de vida que demonstra ter nas redes sociais, alegando ser fruto das suas muito proveitosas compras e vendas de ações ou moedas. Fazer trading e investir são conceitos muito diferentes. A primeira distinção, talvez a mais importante, é a perspectiva temporal mencionada há pouco. Os traders têm em vista a movimentação rápida do dinheiro, tirando partido da volatilidade dos mercados financeiros. Há quem faça transações com espectro temporal de dias, semanas ou meses, os chamados swing traders. Outros fazem esta compra e venda, se for preciso do mesmo título, várias vezes no mesmo dia, numa questão de segundos, minutos ou horas. Estes são os day traders. Quem investe no longo prazo, por outro lado, olha para horizontes de 2, 10 ou mais anos com foco na apreciação gradual dos ativos. A segunda diferença é o tipo de análise utilizada para estudar as empresas ou as indústrias em que se vai investir. Mas antes disto, é imprescindível conhecermos e sabermos distinguir os conceitos de preço e de valor intrínseco de uma ação, para exemplificar, no caso de ser este segmento a nossa escolha. Na teoria, o preço de uma ação, ou seja, o número que vemos no ecrã, nos jornais e na internet, é o valor ao qual a ação está a ser transacionada e apenas reflete a procura e a oferta num determinado momento. O valor intrínseco tem em conta o valor real da ação, que na verdade ninguém consegue estimar com 100% de certeza. Se olharmos para a big picture e ignorarmos as oscilações de preço no curto prazo causadas pelos fatores psicológicos inerentes ao facto de sermos todos humanos, com medo quando o mercado está a cair e euforia quando está a subir, podemos constatar que a evolução dos preços das ações tende a seguir, se tivermos em conta um período suficientemente alongado,
a evolução dos seus valores intrínsecos. Isto acontece porque, ao longo do tempo, a informação sobre as empresas que os players do mercado consideram para tomar as decisões de compra e venda dos títulos vai se tornando cada vez mais sólida. Posto isto, os traders utilizam mais a análise técnica, que tem como base o estudo da informação histórica dos preços, para identificar padrões ou tendências, tentando atingir ganhos através da atividade de especulação. Já os investidores no longo prazo procuram avaliar as empresas em vários espectros para encontrar as com potencial de crescimento futuro, saúde financeira e com uma estratégia de negócio bem estruturada na qual acreditem. Para isso, recorrem à chamada análise fundamental, que compreende a pesquisa de informação nos relatórios financeiros, o estudo da indústria e da economia envolvente e até, porventura, sondagens à equipa de gestão. A mais proeminente vantagem do day trading, e que faz com que tanta gente tenha curiosidade, é naturalmente a possibilidade de fazer dinheiro rápido, pela rapidez com que tencionamos comprar e vender uma participação e realizar o seu retorno. Só que a parte que normalmente costumam deixar para trás é a igual eventualidade de perder o dinheiro rápido. Mais uma vez, a realidade é que encontrar pessoas a fazer dinheiro a sério, com consistência, através desta estratégia, é muito raro. Há vários estudos a estimar que entre 90% a 95% dos day traders perdem dinheiro e há uma panóplia de motivos que explicam estes números. Para o fazer de forma eficaz, precisamos de estar sempre atentos às oscilações de preço das nossas posições e fazer um acompanhamento muito próximo e constante dos eventos e notícias que podem influenciar o mercado numa questão de segundos. O problema é que quando as pessoas têm um trabalho, digamos, normal e fazem trading nos tempos livres, é difícil ter a disponibilidade para acompanhar tudo o que está a acontecer. Se este for o vosso caso, mas mesmo assim quiserem tentar, vai dar muito jeito. O acesso à síntese das notícias mais importantes ao minuto, um dos recursos que a XTB nos fornece gratuitamente. Para isso, depois de criar conta, basta abrirmos a aplicação e selecionar a opção Notícias cá em baixo no menu. Para estarmos a par de todas as declarações e divulgações macroeconómicas, que também dão muito jeito, vamos ao mais, escolhemos a primeira opção que diz Calendário e aqui podemos ver tudo o que está agendado. Para além desta disponibilidade, precisamos obviamente de conhecimento, alguma experiência, autocontrole para não nos deixarmos influenciar pelo stress que advém de praticar uma atividade com elevado risco, onde tudo pode mudar num segundo, e sorte, porque no fundo não deixamos de estar a fazer uma aposta no movimento do preço de um título que pode ou não acontecer como prevemos. Por fim, uma noção importante a reter é que, ao envergar por este caminho, estamos a competir com todos os profissionais, sejam humanos ou máquinas, que, para além de terem algoritmos computacionais avançados capazes de identificar possíveis oportunidades com uma rapidez muito superior, têm informação de mercado que nós não temos ou que vamos ter com algum atraso. Existem 5 erros muito comuns que costumam ser cometidos e que, tendo conhecimento deles, podemos tentar evitar logo de início. O primeiro é não definir um limite de perda máxima, também conhecido como stop loss. Trata-se de uma ordem automática de fecho de posição à nossa corretora utilizada para limitar a nossa perda. No fundo, quando o preço do título atinge um mínimo ou máximo previamente definido, dependendo se demos uma ordem de compra ou venda, a corretora vai automaticamente vender a participação para termos uma perda controlada. Na XTB, por exemplo, isto faz-se de forma muito simples através da plataforma que tem no desktop. Isto faz parte de um plano composto por múltiplas outras noções a ter em mente, chamado Risk Management, e é a primeira coisa a ir aprender antes de começar. O segundo erro é não fazer uma análise técnica própria e ir atrás do que os nossos amigos ou as pessoas na internet dizem. Se decidimos fazer day trading, temos de ter consciência do trabalho que isso implica e estar disposto a fazê-lo, senão mais vale optarmos por outra coisa que ocupe menos tempo e requeira menos de nós, como os ETFs sobre os quais falei no outro vídeo. Realizar uma boa análise técnica compreende a correta observação de um gráfico, sendo fundamental conhecer termos como as linhas de suporte e resistência para identificar tendências, indicadores como o momento, as médias móveis, o volume, o índice de força relativa, entre outros, para apoiar a nossa decisão. Enfim, explicar a fundo todos estes conceitos envolve muito mais do que 10 minutos de vídeo, mas se têm interesse em explorar isto, aconselho-vos vivamente a Trading Academy da XTB. O terceiro erro é seguir a multidão. Muito fácil cair por sermos humanos. Mesmo quando há rumores de algum acontecimento, devemos sempre, em todas as circunstâncias, fazer a nossa própria pesquisa e apurar o resultado que faz sentido para nós, tendo em conta os dados disponíveis. Só depois podemos tomar uma atitude informada e fundamentada, seja
seja ela a de contrariar a onda ou de fazer o que todos estão a fazer. O quarto é ser impaciente e deixar as emoções falar mais alto que a racionalidade. Não é por esta ser uma atividade com alterações ao segundo que não devemos desenhar e seguir um plano. Falo tanto da perspectiva micro, ou seja, da nossa intenção em particular para aquele dia, como macro no sentido de agir todos os dias tendo por base um conjunto de regras coerentes. A disciplina é uma das características mais importantes, porque se não nos conseguirmos controlar e ficarmos obcecados em fazer o próximo euro, isto torna-se na mesma coisa que ir ao casino enquanto um viciado no jogo, e é uma questão de tempo até perdermos tudo o que temos. Por último, a utilização de leverage sem saber como o fazer. Leverage, ou alavancagem, é a utilização de dinheiro emprestado pela corretora para aumentar artificialmente o tamanho das nossas posições com o intuito de maximizar retorno. Muitas vezes isto introduz-nos a produtos financeiros muito complexos, como é o caso dos CFDs, ou Contracts for Difference, das opções, dos futuros e por aí fora. Por esta rota, o risco aumenta substancialmente e se as coisas não correm como esperávamos, a probabilidade é perdermos tudo o que investimos e, no pior dos cenários, ainda ficar com dívidas. Como refiro sempre, o mais importante é aprender o máximo possível antes de decidirmos mexer com algo tão importante como a nossa estabilidade financeira. Se estiverem conscientes de tudo isto que acabámos de falar e ainda assim querem experimentar, mas não se sentem à vontade para utilizar o vosso dinheiro, podem usar uma conta demo na XTB durante 4 semanas com 100.000 euros virtuais sem risco nenhum, só para perceber como funciona a plataforma e toda a dinâmica de day trading. Uma ideia porreira era fazer um outro vídeo em que punha 5.000 euros numa conta e víamos como é que, aplicando esta estratégia, as coisas corriam, de modo que, sendo do vosso interesse, digam qualquer coisa nos comentários. Muito antes de tudo isto, aquilo que aconselho é irem ver este vídeo em que falo sobre como identificarmos o tipo de investidores que somos. Por hoje é tudo. Subscrevam o canal para mais conteúdo sobre imobiliário, dinheiro e finanças pessoais sem bullshit. Desejo-vos tudo bom, um abraço e até à próxima semana.